Olá, bem-vindo! Começa agora mais um programa Está Escrito Adoração ao vivo, o seu culto do fim de semana no meio dela. Hoje estamos no programa especial, direto da Expo Cristã, aqui no AMB em São Paulo. Temos música especial, temos poesia e, claro, o pastor Ivan Saraiva trazendo a mensagem de Deus. E você não pode perder o programa de hoje. O que você também não pode perder é a oportunidade de estudar a Bíblia na sua casa. Você acessa o nosso blog novotempo.com/está escrito, preenche um rápido cadastro e recebe gratuitamente na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você vai estudar através desse guia ilustrativo e bem explicativo e vai aprender mais sobre vários temas da Bíblia. Por isso, peça já o seu guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim no nosso blog novotempo.com/está escrito. E eu quero convidar você também para visitar uma de nossas igrejas. Para você conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa, basta você acessar o site encontreumaigreja.com.br. Você vai preencher os dados do seu endereço, alguns dados bem básicos, e você vai então descobrir qual a igreja mais próxima para fazer uma visita. Tenho certeza que você será muito bem-vindo e também vai apreciar os nossos cultos. encontreumaigreja.com.br, acesse e descubra qual a igreja para você nos visitar, tá bom? E eu quero mandar um abraço muito especial a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que também está sintonizado nessa programação especial aqui, direto da Expo Cristã. Você é amigo telespectador e internauta. E um abraço especial para algumas pessoas que entraram em contato conosco, Felipe Avelino e Tânia Regina, da Igreja Assembleia de Deus de Andradas, Minas Gerais. A comunidade adventista brasileira da Universidade Adventista do Caribe, em Trinidade e Tobago, os estudantes que estão fazendo o curso de inglês lá. E algumas pessoas que pediram o curso bíblico e vão receber são José Rodrigues de Oliveira Neto, ele é da Igreja Pentecostal Deus é Amor, mora em Maceió, Alagoas. Silvia Raquel Silveira Paim, da Igreja Internacional da Graça de Salvador, na Bahia. O Elson Borges Siqueira, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Maria Aparecida da Silva, da Igreja Metodista da cidade de Muriaé, Minas Gerais. E a Wilson Coimbra de Lima, da Igreja Católica de Rondonópolis, Mato Grosso. Um forte abraço a cada um de vocês. E lembrando que se você quer entrar em contato conosco para sugerir algum tema ou tirar alguma dúvida, basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Será que o cristianismo dos dias de Cristo era igual aos dias atuais? Se Cristo vivesse nos nossos dias, qual igreja ele frequentaria? É possível o mundo secularizar a igreja? As respostas dessas perguntas você confere no Está Escrito de hoje. Mas antes, vamos a uma mensagem muito especial com um cantor que recentemente lançou um DVD, Filhos de Israel. Ele vai estar trazendo pra gente, então, uma mensagem musical. Com vocês, vamos conferir o cantor Daniel Lidick. A mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho.
silêncio vejas o que farei. Hoje é dia de libertação. Inimigos não se levantarão, por ti eu lutarei, por ti eu lutarei. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Adiante de ti meu anjo irá, exército algum te alcançará, e o mar será muro ao teu redor, secos teus pés andarão no caminho entre as águas, no caminho entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso Deus de Israel, que se preocupa comigo e com você, que nos ama e que quer o melhor para você, para sua família, para todos nós. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez, a partir da Expo Cristã para todo o Brasil, apresentando mais uma vez uma mensagem da palavra do Senhor. Quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. São 18 rádios espalhadas em todo o Brasil, que você possa ser alcançado também através dessa mensagem da Palavra de Deus. Você que está nos assistindo pela Sky no canal 14, ou você que está em uma das mais de 600 cidades já em canal aberto da TV Novo Tempo, você é sempre muito bem-vindo aqui no Está Escrito Adoração. Que Deus possa cuidar muito de você, de sua família, dos seus filhos, e que juntos mais uma vez possamos crescer no conhecimento da Palavra do Senhor. Há muitas pessoas aqui assistindo Está Escrito Adoração, pessoas queridos, amigos de perto, amigos de longe, pessoas que conheci hoje, mas quero também destacar a presença de uma pessoa que é conhecida e é muito querida de todos nós, que é a Mara Maravilha, que está aqui junto conosco. Amanhã às 3h15, não sei se consegue captar ali, ela estará às 3h15 na Rádio Novo Tempo, e é uma alegria conseguir estar um pouquinho ali com ela. Ganhei uma Bíblia muito especial, muito bonita, do ministério dela. Que Deus continue abençoando muito o seu ministério. Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo que Deus possa nos abençoar e nos cuidar. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela proteção que o Senhor está nos dando, e porque mais uma vez a tua palavra será aberta e exposta. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente de tal maneira que, de maneira simples e clara, possamos compreender o momento em que estamos vivendo. A mensagem de hoje é uma mensagem, como sempre, bíblica, que trará, Senhor, respostas a alguns corações e trará dúvidas a outros.
mas o Senhor conhece o nosso coração. Nesse momento, Senhor, existem pessoas que professam e que creem na fé católica, são outros também assembleianos, outros batistas, outros adventistas, presbiterianos, metodistas. Senhor, por favor, nos una ao redor da Tua palavra. Independente da fé que professamos, que possamos compreender a mensagem da Tua palavra e que ela faça diferença na nossa vida. Senhor, esteja conosco, nos mostrando o caminho que devemos seguir e que tenhamos a convicção de que o Senhor está falando ao nosso coração apesar da distância que nos separa. Fique, Senhor, conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, e agora nós vamos ter uma mensagem especial, como Jonas, como sempre, uma mensagem vinda direto do coração de Deus e hoje com um testemunho lindo. Uma mensagem curta, mas uma mensagem especial. Você perceberá mais uma vez a mão de Deus atuando na vida de uma filha que hoje faz aniversário, comemorando mais uma vez as bênçãos de Deus de vida e também de um milagre muito especial, junto com o Jonas, com o Leandro e com o Salmo 23. Está você andando pelo vale da sombra da morte? No desabrochar da vida, onde bênçãos e conquistas pareciam ser a nossa realidade, nos deparamos com o vale da sombra da morte. Câncer de mama, carcinoma ductal invasivo, prognóstico 98% de sobrevida. Do ponto de vista médico, ainda bastante esperança. Mas, à medida que fizemos os exames, o quadro se deteriorou. Encontraram 2 nódulos hepáticos, de aproximadamente 2 centímetros, o que mudaria completamente o prognóstico de 98% para 1% de sobrevida de 2 anos. Mais um despenhadeiro do Vale da Sombra da Morte. Uau, não temos o controle da vida, mas Deus tem o controle da vida. E Ele colocou no nosso coração a certeza de que podíamos confiar nele. E nós buscamos, junto com a nossa igreja, buscamos a Deus de forma profunda. E Ele foi abrindo as portas. Entretanto, depois de um tratamento natural intensivo, quando fizemos uma ressonância, identificamos que os 2 nódulos hepáticos haviam dobrado de tamanho e que 2 outros pequenos nódulos haviam surgido. E juntamente com o PET scan, que é um exame de alta definição de captação de glicose radioativa, tem praticamente a confirmação de que há metástase hepática. Os especialistas, top doctors aqui em Richmond, confirmaram que se tratava de metástase hematogênica. Entretanto, quem tem o controle é o nosso Deus, que pode todas as coisas. E nós seguimos então com o tratamento natural. Ao final do tratamento intensivo, fizemos a biópsia. E nesse instante, o milagre maior, o impossível, o que humanamente seria completamente impossível alcançar, porque os médicos estavam nos dando 6 meses de vida. Ele, nosso Deus, transformou aquela massa de células malignas em simplesmente um aglomerado de células inflamatórias, que não fazia sentido para os médicos, mas para o nosso Deus, aquelas células eram um recrutamento de células inflamatórias, células do sistema imunológico, que estavam ali pela mão do Criador para destruir as células malignas que levariam à morte. Portanto, o mais importante da vida é saber que não importa se para a vida ou para a morte, se confiarmos em nosso Deus, Ele abrirá as portas e nos tirará do vale da sombra da morte ou nos guiará em paz para estarmos prontos para a sua vinda. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdejantes pastagens e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até a boca. É certo que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Este
é o Salmo 23, o salmo mais conhecido, mais declamado, mais pregado e mais cantado. Antes de Davi ser rei, ele era pastor de ovelhas. Por isso, este salmo é conhecido como o Salmo do Pastor. Mas, se Davi fosse um de nós e vivesse em nossos dias, como ele escreveria este salmo? O Senhor é a minha companhia constante. Não há necessidade que Ele não possa satisfazer. Se os seus planos para mim apontam para os cumes do êxtase glorioso ou para os vales do sofrimento humano, Ele está ao meu lado, sempre presente comigo. Quando ando pelas escuras estradas do perigo, ou mesmo quando me encontro com a própria morte, Ele está bem perto, não me abandonará. Quando a dor é severa, Ele está perto para me confortar. Quando o fardo é pesado, lá está Ele para me apoiar. Quando a depressão escurece a alma, Ele me toca com eterna alegria. Quando sinto o vazio e a solidão, Ele enche o vácuo com seu poder. A minha segurança está em sua promessa de estar sempre ao meu lado e na certeza de que nunca me abandonará. É isso, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus sempre vai estar comigo e com você. E talvez eu esteja falando agora para alguém que está passando por uma situação como essa, sofrendo com um diagnóstico onde a possibilidade de uma cura diante de um câncer talvez seja muito complexo, muito difícil. A gente precisa confiar como a vida dessa mulher que recebeu de Deus uma cura, um milagre. Agora a gente precisa entender muito bem essa questão, porque milagres são prerrogativas de Deus. Deus opera um milagre para quem quer, quando quer, se quiser. Por que uma criança é curada de câncer e outra não? A gente não sabe. Mas Deus, que é quem opera o milagre, não é nenhum pastor, não é nenhum líder religioso. Eu e qualquer outro pastor, qualquer líder religioso, qualquer pessoa, nós somos instrumentos de Deus. Mas o poder vem de Deus. Agora, quem determina é a fé das pessoas? Não. Quem determina é Deus. Lembre-se, se Deus não quiser, eu posso ter a fé que eu imaginar ter. Deus é quem opera e Deus tem as suas razões e os seus propósitos. Isso precisa ficar claro. Deus sabe o que é melhor para você. Algumas pessoas recebem de Deus uma cura especial, outras não. A gente precisa sempre confiar no Senhor. Querido, a palavra do Senhor hoje, o primeiro texto nós vamos ler em João 6, do verso 65 até o verso 68. Preste atenção, porque é uma situação muito específica que aconteceu no ministério de Jesus. Eu acho que vale a pena a gente começar a desenvolver esse pensamento. João 6, do verso 65 até o verso 68, diz assim: prosseguiu, e é Jesus dizendo: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai, ou se o Pai não lhe for concedido. E aí o verso 66 diz: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele, com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu não quero me deter aqui nesse momento, eu não quero me deter unicamente na resposta de Pedro, porque nós sabemos que as palavras da vida eterna nós só encontramos em Jesus. O que eu quero resolver a questão aqui é um conceito muito importante que você precisa entender. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, a sua mensagem era impopular. As pessoas não aceitavam a Jesus, as pessoas rejeitavam a Jesus, as pessoas seguiam a Jesus
por uma única razão, porque eles queriam ver o sobrenatural acontecer. É lógico, se eu apresentar aqui, olha, venham aqui que eu vou fazer um monte de sinais, milagres, o cego vai ver, o coxo vai andar, o leproso vai ficar limpo. O que vai acontecer? Milhares de pessoas virão de todos os lugares do Brasil, do mundo, de todos os lugares, ou procurando a cura, ou querendo simplesmente observar. E muitas pessoas estavam seguindo a Jesus, não porque acreditavam que ele era filho de Deus, mas pelos sinais que ele operava. Então, quando Jesus começou a apresentar a sua mensagem cada vez mais contundente, cada vez mais impopular, as pessoas começaram a abandonar Jesus. Eu não sei se você já parou para perceber isso, mas o cristianismo sempre foi uma religião impopular. Você nunca parou para pensar por que é que o cristianismo é tão popular em nossos dias? Em tantos países, pelo menos no hemisfério aqui ocidental, tanta gente ama Jesus assim. Por que quando ele esteve entre nós, ele foi mais odiado do que amado, e agora que ele não está fisicamente, corporeamente entre nós, ele é mais amado do que odiado? Você nunca parou para pensar? Será que o cristianismo se corrompeu? Será que a mensagem pura e cristalina de Jesus foi recebendo influência do mundo, e por isso nós estamos tão próximos da realidade do mundanismo, que nós acabamos nos perdendo no meio do caminho? Será que você e eu seguimos de fato a religião de Cristo? Sim, porque quando eu venho à palavra de Deus, quando Jesus pregava, ele acabava com a sua mensagem repelindo pessoas. Pessoas vinham, observavam, entendiam a mensagem e aí depois falavam assim, isso aí não é para mim. Porque a mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem radical. E as pessoas têm um preconceito tremendo com essa palavra radical, porque associam isso a extremos políticos. Mas radical vem de raiz, de profundidade. A mensagem de Jesus, Jesus falava assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Jesus Cristo falava assim, olha, seja o sim do cristão sim e o não, não. E o que passar disso vem do maligno. A mensagem de Jesus era, aquele que não me amar mais que pai, mãe e filhos, não é digno de mim. A mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem impopular. Aliás, todo o conceito religioso da época odiava Jesus. E às vezes eu me pergunto, se Jesus estivesse hoje aqui pregando no meu lugar, será que ele atrairia pessoas, ou as pessoas iriam observar, ouvir o que Jesus estava falando e depois simplesmente iam abandonar dizendo assim, não, esse indivíduo aí é muito radical, a mensagem dele não é equilibrada, a gente precisa ter um pouco mais de ponderação, não é bem assim, a gente tem que equilibrar melhor as coisas. Querido, eu preciso lembrar a você que o equilíbrio entre o quente e o frio é o morno. E a mornidão, segundo o Apocalipse, a última igreja mencionada nas 7 igrejas, a igreja de Laodiceia, o pecado dela é ser morna, ela não ser quente nem fria, ela tem um misto, é o cinza, não é nem o preto nem o branco, é o cinza, onde o indivíduo está dentro da igreja, mas longe de Cristo, onde a pessoa ama o cristianismo que diz, Jesus salva, onde diz, Jesus cura, Jesus faz você prosperar. Isso todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir de um Jesus que ama, que cuida, que protege. Isso está certo. O problema é que Jesus também é o Senhor da nossa vida. É Ele quem diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E esse livro, a Bíblia, é um livro normativo. Querido, aqui dentro existem regras, normas, preceitos, valores que você precisa seguir. Porque quando Jesus voltar a essa terra, ele não vai perguntar qual era a sua denominação religiosa, ele vai perguntar se você estudou, se você examinou as Sagradas Escrituras e se você de fato viveu as verdades que você conhecia. Por isso, quando a gente vê a popularização da mensagem do cristianismo, eu estremeço. Sabe por quê? Por uma única razão. Quando eu olho as pessoas amando demais uma mensagem, eu me pergunto, será que eles estão amando Jesus ou uma mensagem que foi contaminada no decorrer dos séculos apenas de uma situação onde o indivíduo é salvo e permanece do mesmo jeito? Querido, é importante você lembrar, a conversão, ela tira a gente do mundo, mas a santificação tira o mundo da gente.
E nós precisamos nos santificar. A santificação, ela vem lá daquela palavrinha hebraica, você lembra? Kadosh, que significa separado. Isso é ser santo. Santo é alguém separado. O processo de santificação é o processo de separação. Separação do quê? É separação do mundo, amigo. É a separação das coisas que estão aí. Agora, é importante você se lembrar, nós temos um inimigo, um grande inimigo, que é o inimigo das almas, que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Agora, para pensar, se ele era um anjo no céu, muito mais desenvolvido intelectualmente do que eu e do que você, você acha que ele está preocupado com o bêbado lá na esquina? Você acha que ele está preocupado com a prostituta? Sabe, essas pessoas que a gente precisa resgatar do império das trevas, elas já são dele, já pertencem a ele. Ele não está preocupado com elas. Ele vai começar a se preocupar se elas começarem a descobrir Jesus e a transformação que Jesus pode causar. Sabe onde Satanás está preocupado e onde está o foco dele? Está dentro da igreja cristã. Porque eu e você estamos lutando para alcançar a salvação em Cristo Jesus, que nos foi oferecida há 2000 anos no Calvário. Satanás, ele quer nos mostrar uma religião que na verdade não é bíblica. Por isso que eu e você não podemos nos apegar a denominações. É por isso que eu e você não podemos nos fixar em dogmas de igrejas. Por isso, quando a gente fala a respeito de denominações, a gente já lembra em todas as maiores denominações, mas existem, você sabe, quase 40 mil igrejas ou denominações cristãs catalogadas. Agora, todos nós, não importa a igreja que você frequente, você acredita que você tem a verdade, eu também. Agora, quem tem a verdade? Por isso que a gente precisa voltar para a palavra do Senhor. Então vamos voltar a ela. Mateus, no capítulo 7, se você tem aí a sua Bíblia, Mateus 7, verso 13 a 14. Mateus 7, verso 13 a 14. Se você tem a sua Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 13 e verso 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Ora, se nós temos 1 bilhão e 300 milhões de cristãos, o que Jesus está falando aqui? Não estamos todos indo para o mesmo caminho. Querido, Jesus estava falando aqui para judeus, para pessoas religiosas. Ele não está falando para os romanos, ele está falando para os judeus, pessoas que iam à sinagoga, pessoas que observavam a lei, pessoas que conheciam as verdades da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da Torá, da lei de Moisés. Agora para pensar. Querido, Jesus está dizendo para pessoas religiosas que faziam parte do povo de Deus, porque os judeus até então eram parte do povo de Deus, e ele está dizendo o seguinte: esse caminho largo religioso que você vive, ele é o caminho que leva para a perdição. Por isso, querido, não é porque você foi batizado, ou porque um dia você ergueu a mão dizendo que aceitava Jesus, ou porque de vez em quando você lê um salmo da Bíblia, ou porque você tem o Salmo 23 de cor na sua cabeça, que você vai ser salvo. Porque o caminho é estreito. Jesus Cristo, aquele que não mente, aquele que não erra, diz: são poucos os que conseguem entrar por esse caminho. Porque é fácil a gente fazer a aplicação errada, equivocada desse verso, dizendo assim: bom, o caminho do cristão, então esse caminho é o caminho apertado, então eu estou nele, está tudo certo. Não está, porque a gente faz a comparação desse caminho estreito com o mundo, com o mundanismo, com a bebida, com a pornografia, com tudo aquilo que a gente sabe que é errado. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus Cristo está dizendo que dentro do meio religioso existe um caminho que é estreito e outro que é largo. Então, quando a gente para pensar sobre as transformações que acontecem na nossa vida, a gente começa a refletir sobre um monte de coisa. Por exemplo, eu vou pedir liberdade aqui para a Mara, que está aqui nos assistindo. Ela abriu mão de um mundo que todos nós imaginamos ser um mundo de glamour, um mundo de muitas coisas, e ela saiu de um caminho muito largo, prazeroso, de fama, de dinheiro, de status, de tantas coisas, e ela veio para um caminho estreito, muito mais difícil, muito mais complexo, com muita mais batalhas, dificuldades, mas com muita realização pessoal. Agora, dentro do caminho que a Mara segue hoje,
que é um caminho muito mais estreito do que o caminho do mundo, ainda existem outros caminhos mais estreitos que ela precisa passar, que eu não posso passar por ela, e quando ela passar, estiver passando, está passando, não vai poder passar por mim, porque a salvação é individual. Então esse é o conceito que Jesus está apresentando aqui, dentro do meio religioso, que você está inserido e eu estou inserido, não importa se você é católico, presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, universal, mundial, graça, não importa, existe um caminho estreito. E eu aqui não estou falando de provações, só de sofrimentos, de batalhas de angústias. Eu estou falando de entrega, de uma entrega total ao Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Essas preocupações a gente precisa ter. Mais um verso da palavra de Deus, mais 3 versos ainda no capítulo 7. Agora prestem atenção nesses versos 21 ao 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido, é uma coisa para mim tão óbvia, e deveria ser óbvia para você. Satanás, ele invade o meio cristão com as suas mentiras e meias verdades. Por uma coisa óbvia, aqui é o foco dele. Se ele precisa destruir aqui, ele não vai mirar lá. Se ele precisa destruir aqui, ele vai focar aqui. Agora, você sabe do que eu vou dizer. Satanás não vai aparecer para nós com chifre, tridente e rabo. Ele vai aparecer em nome de Jesus. Lembre-se, querido, quando Jesus esteve aqui na terra, no deserto da tentação, nós observamos na palavra do Senhor que Satanás usou o quê? A própria Bíblia como instrumento de tentação para Jesus. O próprio Satanás usa a Bíblia para tentar destruir o plano da redenção. Você acha que ele não usa mais a Bíblia para destruir pessoas? Você acha que só porque fala o nome de Deus, então é de Deus? Você acha que Satanás não se transforma em anjo de luz? Você acha que Satanás não expulsa demônios por ele mesmo? Você acha que não profetiza pelo nome dele? Usando o nome de Deus, mas pelo poder dele. Veja o que aqui está escrito: olha, nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos muitos milagres em teu nome. Querido, Jesus vai falar assim: falarei abertamente, não conheço vocês, mas Senhor, Senhor, nós fizemos em teu nome. Nunca tiveram um relacionamento com a Bíblia, nunca tiveram um relacionamento com o Senhor Jesus. Querido, sabe, quando nós estamos num evento como esse aqui, não tem como você não pensar na questão do mercantilismo do cristianismo. Jesus como um produto. Agora, quem faz de Jesus um produto, ou quem faz de Jesus um ministério para a salvação? Querido, só o discernimento do Espírito Santo para conduzir você e eu, para a gente fazer a distinção entre o joio e o trigo, o certo e o errado. Mas a verdade é que Jesus, quando pisou nessa terra, ele disse assim: olha, existem pessoas que vão fazer milagres reais. Existem pessoas que vão expulsar demônios verdadeiramente. Existem pessoas que vão profetizar, vão pregar, mas eu não conheço essas pessoas. Por isso, eu preciso lembrar: se a mensagem de Cristo é impopular, se a mensagem de Jesus sempre foi impopular, se ele disse que o caminho é estreito dentro do caminho estreito, se ele disse que existem pessoas usando o nome dele para falar daquilo que não pertence de fato a Cristo Jesus, se existem pessoas profetizando, fazendo milagres, fazendo um monte de coisa, mas não são de Cristo, então eu preciso pelo menos provar os espíritos. É por isso que Jesus Cristo disse: cuidem para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Enganarão quem? O ateu? É claro que não, o ateu não crê em Deus, crê em quem? No budista, vai enganar o budista? Não é isso. Vai enganar quem? Os crentes. É por isso que o título da mensagem de hoje é Cristianismo Satânico,
Porque hoje a mensagem do cristianismo é tão popular, as pessoas estão amando tanto esse Jesus que é apresentado, esse Jesus genérico, esse Jesus que não é Senhor, que não determina, que não pede que você morra para você mesmo, que não pede que as suas vontades sejam jogadas no fundo do mar, para que a vontade de Cristo, de Deus do céu, prevaleça na sua vida. Essa mensagem tem sido difundida de tantas maneiras, de tantas formas, que as pessoas estão sendo atraídas para uma mensagem que não é bíblica. Por isso eu e você precisamos nos preocupar com isso. Último texto da noite, Mateus 19. Se você tem a sua Bíblia, Mateus 19, hoje a gente leu bastante Mateus 19, verso 29 e 30. Se você tem aí a sua Bíblia, Mateus 19, 29 e verso 30, diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Aí as pessoas que acreditam no evangelho da prosperidade dizem assim: tá vendo, pastor? Deus está dizendo, se eu abandonar as coisas por amor de Cristo, eu vou ganhar 100 vezes mais. E a gente pensa assim, que aplicação financeira extraordinária. É só você entregar uma casa, um terreno, e você vai receber 100 vezes mais. Querido, lê o verso seguinte, lê o verso 30. O verso 30 diz: porém, agora Jesus explicando o que está acontecendo, porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Querido, você acha mesmo que quando Jesus está dizendo que você vai receber 100 vezes mais, quando você abandona a casa, irmão, mãe, pai, por amor de Cristo, você vai receber 100 vezes mais? Você acha que Jesus estava pensando em viagens, em roupa de marca? Você acha que Jesus estava pensando no quê? Em carros, casas, sobrados na praia? O que você acha que Jesus estava pensando? Querido, sabe o que tem de fato valor para o céu? Caráter. Se você abrir sua Bíblia, aqui a gente não tem tempo, mas lá em Gálatas 5:22 você vai encontrar ali as características do fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, integridade. Querido, isso é bênção do céu, é a transformação do teu caráter. É isso que Deus está dizendo. Porque quando eu vejo a vida de Jesus foi fácil? Claro que não. A vida de Pedro foi fácil, do apóstolo Paulo foi fácil, a vida de Daniel foi fácil, a vida de José foi fácil, a vida de nenhum servo de Deus teve uma vida fácil. Mas quando chego eu, no século 21, eu quero as bênçãos, eu quero isso aqui, 100 vezes mais. Querido, não é assim, não é isso que a Bíblia ensina. Sabe que todo o evangelho da prosperidade é uma deturpação, é um equívoco de Malaquias 3:10. Quando Deus diz que vai abrir as janelas do céu para aqueles que foram fiéis na devolução dos dízimos, sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer para você, está querendo dizer para mim, que Ele vai derramar as bênçãos do céu e não as bênçãos dessa terra. A gente precisa parar para refletir sobre isso. Porque se você está indo a uma igreja porque você quer prosperar financeiramente, você está indo no lugar certo pelo motivo errado. Se você está indo numa igreja porque você quer as bênçãos materiais, eu preciso lembrar a você que Jesus Cristo disse assim: não junteis tesouro nessa terra, não juntem tesouro no céu. É isso que Jesus Cristo disse. Por isso eu preciso perceber e entender qual é o cristianismo que eu estou seguindo, o que eu tenho feito na minha vida. Querido, não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais católico do mundo. O Brasil é o país que tem o maior número de adventistas do mundo. Depois dos Estados Unidos, é o país com o maior número de mormons. Depois dos Estados Unidos, é o país com o maior número de testemunhos de Jeová. Depois dos Estados Unidos, é o país que tem o maior número de batistas. É o país que tem o maior número de assembleanos no mundo. Aí eu pergunto, o Brasil não tinha que ser diferente? Ora, se nós estamos vivendo o cristianismo de Cristo, o Brasil não deveria ser diferente. Quando a gente fala a respeito de Jesus, quando a gente diz assim numa casa comercial, a gente diz assim: eu sou um cristão, isso faz diferença? As pessoas confiam mais em nós porque nós somos cristãos? Parece que não. É que esse cristianismo
que muitos de nós vivemos é um cristianismo de poça d'água. É um cristianismo que não faz diferença no mundo. É por isso que quando tem um terreno vazio no bairro, você faz uma pesquisa, o que você quer aqui nesse terreno? Uma creche, uma escola, um posto de saúde, uma igreja? Ninguém quer igreja. Porque a igreja não faz a diferença. Sabe por que não faz diferença? Porque a gente não reflete o caráter de Cristo. É por isso que os nossos vizinhos não se convertem. É por isso que as pessoas ao nosso redor, elas não estão querendo encontrar a mesma religião que a gente tem, porque a nossa religião não faz a menor diferença na nossa vida, vai fazer na vida dela. Querido, pegue as estatísticas aqui no Brasil, pare para pensar. Olha uma coisa importante, quando você vê o nível de separação, de divórcio entre os cristãos e entre os não cristãos, é o mesmo índice. Ora, mas você não foi a uma igreja pedir a bênção de Deus, você não tem Deus no seu lar, então como é que a gente se separa na mesma intensidade que aqueles que não professam religião nenhuma? É porque o cristianismo que a gente vive é um cristianismo de araque, de faz de conta, é um cristianismo de papelão. Não tem sustentação, e não tem sustentação porque não é a mensagem de Cristo. Agora, pastor, qual é a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo você encontra aqui, querido, na palavra do Senhor. Pastora, como eu faço isso? É tão simples, estude a Bíblia, estude a palavra do Senhor, examinai as Escrituras, disse Jesus. Não é para dar uma olhadela de vez em quando, não é para ler o Salmo antes de dormir, é para você gastar tempo na Bíblia e não na internet, tempo na Bíblia e não na televisão, tempo na Bíblia, tempo. Assim eu vou me libertar e você vai se libertar. Essa é a mensagem de Cristo. Querido, você pode se comparar ao outro e falar assim, não, porque ele está bem, esse aqui está pior do que eu sou mais consagrado do que ele, está tudo bem. Querido, não está tudo bem. Você não pode se comparar aos outros, você tem que buscar na Bíblia e se comparar com os princípios e com os valores que a Bíblia define, e não aquilo que a minha igreja diz ou que a sua igreja diz. Você não é seguidor de uma TV, de uma rádio ou de uma placa de igreja. Você é um cristão, então você tem que viver como Jesus viveu. Você tem que falar como Ele falou. Você tem que se vestir nos princípios e na modéstia e na simplicidade que Cristo Jesus viveu e se vestiu. A gente precisa buscar Jesus como modelo. Isso é cristianismo real. O resto, meu amigo, o resto é conversa, e o resto é a ação de Satanás, querendo nos desviar do foco, nos desviar da Bíblia. Querido, o Daniel irá cantar agora. Enquanto ele cantar, eu vou estar aqui orando, para que de alguma maneira a mensagem dessa noite possa ter alcançado você, e tenha despertado em você o desejo de ser diferente. A gente não precisa ser igual ao mundo para atrair o mundo. Pelo contrário, a gente vai conseguir salvar o mundo à medida que formos diferentes do mundo. Diferentes. A igreja cristã sempre foi diferente. E quando ela foi diferente, nós fomos perseguidos. Colocaram a gente como comida de leão em Coliseu. Queimaram os cristãos vivos quando nós éramos diferentes. Hoje não somos perseguidos porque a gente é igual ao mundo. É a hora de uma transformação real, querido. Enquanto Daniel cantar, querido, tome a sua decisão de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero seguir a Tua palavra, somente a Tua palavra e nada mais do que a Tua palavra. Eu quero que o meu cristianismo seja real, sincero e verdadeiro. Enquanto Daniel cantar, querido, tome você também essa decisão. O Senhor é minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor
todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. Não me esconda, Senhor, tua face, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os teus braços de amor me acolhem. Eu busco tua presença, eu busco tua presença. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz, minha salvação. Querido, eu tenho certeza de que de alguma maneira o Espírito de Deus falou com você como falou comigo. Eu e você precisamos questionar sempre e buscar as respostas não em líderes religiosos, mas nas Sagradas Escrituras. A sua referência espiritual não é um bispo, não é um missionário, não é um padre, não é um pastor. A sua referência é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o seu Salvador. Ele ama você. E Deus não permitirá que nenhuma pessoa sincera permaneça no engano por muito tempo. Todos nós precisamos crescer espiritualmente. Todos nós precisamos nos desenvolver. Todos nós temos coisas ainda a abandonar e coisas a desenvolver. Por isso o cristianismo puro, simples, tal qual nos encontramos nas Sagradas Escrituras, deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Por isso não importa a sua denominação religiosa. O que importa é o que está dentro do seu coração, sua sinceridade, e a sua sinceridade que leva você a buscar a vontade de Cristo na sua vida. Eu espero que Deus, de alguma maneira, cuide e proteja você. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, por favor, Jesus, que a Tua palavra faça diferença e continue fazendo diferença na vida de todos nós. Muitas pessoas estão assistindo e ouvindo essa mensagem. Outras pessoas assistirão, ouvirão em outros momentos. Alcance-os pela Tua graça e que eles busquem o Senhor em espírito e em verdade.
Entrego a minha vida e a vida de todos nós em tuas mãos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.